Olá, quarto ano. Eu vou explicar para vocês agora um pouco mais sobre os infográficos, ok? Vocês já leram a nossa reportagem que introduz o nosso capítulo, o novo capítulo que a gente vai estudar sobre reportagens, que é a reportagem do Joca, né? Que é sobre a produção de alimentos. E vocês já viram esse texto lá na página 80, né? Já estudaram um pouco mais. Aqui nessa capa, nós temos o título, né? Do nome da publicação, que é o Joca, o jornal Joca, e nós temos o título da reportagem, que é A produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Aqui nessa capa, nós vamos colocar um zoom um pouco mais nesse infográfico que a gente observou lá nessa capa. Mas o que é um infográfico? O infográfico é um tipo de recurso muito utilizado, principalmente nos dias atuais, em que a gente utiliza muito a internet e o celular como uma forma de informação. Então, o infográfico é um conteúdo que une informações verbais e visuais. Olha só, aqui a gente observa que existe um desenho bem explicativo de uma cesta com frutas, né? Frutas e alguns alimentos, como queijo, frango e um pedaço de pizza e vegetais. Só que aqui também existem alguns elementos de escrita, que são as verbais, né? A linguagem. A gente vê aqui que existe 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Então, a gente vê aqui que nessa figura existe uma parte em que está colorida e a outra parte está em preto, né? Que em cinza, na verdade. Que aqui essa de cinza representa o lixo. Então, só na imagem a gente percebe que ele já dá uma informação para a gente, que existem os alimentos, sim, mas existe também o desperdício, que no caso é os alimentos que vão para o lixo. Também existe aqui uma outra informação verbal nesse infográfico, que é 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo todos os anos no mundo. Então, aqui nesse infográfico, que é um conteúdo que tem informações verbais e visuais, ou seja, a linguagem escrita e algumas imagens, existem alguns conteúdos que a gente pode identificar só olhando pelas imagens e lendo algumas frases, certo? Então, esse é o infográfico que a gente observa lá na capa do Joca. Agora a gente vai observar um outro infográfico que está dentro da reportagem que fala sobre desperdício de comida. Vamos observar o que tem aqui, né? Existem aqui uma imagem, mais uma vez, de uma cesta recheada de produtos de vegetais, né? Nessa cesta existe uma parte colorida e uma parte também que é cinza. Na parte cinza, ela é representada mais uma vez pelo lixo, né? Pelo desperdício. Na parte colorida, os produtos frescos. Então, aqui existem algumas setas que vão apontar para algumas outras informações adicionais, como aqui nessa parte do lixo, né? A gente observa essa seta aqui. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogadas no lixo todos os anos no mundo. A gente já observou essa informação lá no outro infográfico da capa. Só que existem mais algumas informações detalhadas nesse infográfico do que no outro, né? Vocês observam aqui que existem mais uma linguagem escrita muito maior do que a daquele outro. Vamos observar também aqui nessa parte também de cinza, né? 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Existem outras informações aqui também, né, sobre a parte fresca, a parte que é comível, né, da nossa cesta aqui, que fala sobre o aproveitamento integral, que reduz o desperdício. Também fala das folhas, que elas podem ser utilizadas para incrementar a sua salada. Com o caule, você pode fazer uma farofa diferente e saborosa e depois opte por alimentos orgânicos e utilize-os com casca. Então, aqui nessa outra parte, ele dá algumas dicas de como nós podemos reaproveitar alguns elementos da nossa alimentação que geralmente são jogados fora. Então, aqui ele dá essas dicas. Lá em cima, ele fala sobre: você sabia que um terço dos alimentos do mundo vai parar no lixo?
Desperdiçar alimentos promove a perda dos recursos naturais envolvidos em sua produção, a exemplo da água. Entenda esse processo e veja como você pode ajudar a revertê-lo. Então, aqui é basicamente o subtítulo do nosso infográfico, que vai falar sobre o que o nosso infográfico está se dizendo a respeito. Então, observe, diferente desse, aqui existem informações muito superficiais, que a gente consegue compreender qual é essa informação, porém nessa existe uma informação muito mais detalhada do que a da outra, né? Então, o infográfico, ele é uma forma bem divertida da gente poder conhecer as coisas, é uma forma muito lúdica e muito adequada para a gente observar as informações nos dias de hoje, né? Que a gente utiliza muito a internet e o nosso celular para poder descobrir algumas informações. E é isso.